persegue. Bom dia, amados irmãos. Obrigado por mais um dia vocês abrirem a casa de vocês, as portas, para que Jesus possa entrar e falar ao coração de vocês, né? Hoje, dia 9/8, domingo, dia dos pais. Feliz dia dos pais para todos os pais que nos acompanham. Que Jesus possa já ir abraçando vocês, pais, né? E já mostrando a importância de vocês na vida dos filhos. Lembrando também, irmãos, para que vocês possam compartilhar, que vocês possam curtir e comentar a nossa página no Face. É importante, porque nós precisamos evangelizar. E dessa forma, Jesus entra na casa de outros irmãos. Amém? Bom, hoje, nesta manhã, estamos com os nossos convidados de honra, né? O nosso fundador, pai fundador Luciano, e nossa cofundadora Maria. Vou deixar para que eles se apresentem até vocês. Bom dia com Maria. Estamos aqui para partilhar a palavra. Bom dia, Pai de Jesus, amor de Maria, motivo de muita alegria nessa manhã, nós partilharmos a palavra de Deus e além de partilharmos a palavra de Deus, testemunharmos, né, o que Deus tem feito sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Então, agora nós ficamos mais um dia, neste domingo, com Bom Dia com Maria. Maria, porta do céu. O evangelho de hoje, então, vamos meditá-lo. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nesse evangelho, a gente vê que no domingo passado, né? E aliás é o comecinho do evangelho, eles tinham alimentado a multidão. Então Jesus, ele é dinâmico, né? Não fica ali parado. Ah, já alimentou, tá tudo bem agora. Não, eles falam: entra no barco e vai. Então, esse envio de Jesus, né? Vai, não fique parado. E um outro ponto do evangelho que me chama muita atenção é que, por mais que a gente sempre vê que Pedro teve medo, mas ele andou sobre as águas. Ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Renata, ele foi o único que andou sobre as águas. Eu fico imaginando, né, a sensação, que maravilhas você andar sobre as águas. Então Pedro era aquele discípulo impetuoso, né, que questionava tudo. Eles tiveram aquele medo, não vou entrar nessa parte, mas ele disse: "Então, se é o Senhor", ele colocou Deus à prova. E Jesus disse: "Vem." E o que me chama muita atenção, Luciano e Renata, é que quando Pedro afundou, Jesus ainda disse para ele: "Você é fraco na fé." Então quer dizer o quê? Que nós somos chamados, como família, a andar sobre as águas.
a andar contra a correnteza, sem afundar, sem desanimar, né? Sem desistir da nossa família. Porque Jesus poderia ter dito assim: olha, Pedro, ninguém andou sobre as águas, você andou sobre as águas. Não, Jesus deixou bem claro que se Pedro tivesse confiado, ele teria ido até o fim sobre as águas. Não é? Então, Jesus nos convida a muito mais. Somos nós que temos um pensamento pequeno, somos nós que pensamos pequeno. Às vezes até nós medimos o poder de Deus conforme a nossa força, conforme a nossa visão, né? Conforme o nosso agir. Mas o agir de Jesus, ele é infinito, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E como nós estamos então na Semana da Família, né? Encerrando a Semana da Família, Jesus nos chama e te chama a ir contra a correnteza, porque o barco estava indo contra a correnteza, por isso esse vento. E Jesus, ele gosta que a gente desafia, no sentido assim: eu vou então sobre as águas. E todas as vezes que nós damos o nosso sim, né, Luciano, para levar a nossa família adiante, para responder o nosso chamado, Jesus fala: vem todo seguro, vem, pode vir na tempestade, pode vir sobre as ondas, pode vir em ondas agitadas, pode andar com milagres e prodígios, pedindo milagres e prodígios, porque eu estou contigo. E quando Pedro enfraqueceu, que toda a família tem seu momento de fracasso, né, de tristeza, de discussão, isso é normal. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, né, que vão viver uma vida. Então Pedro disse: Senhor, salve-me. E o Senhor salvou. Né? Essa mensagem que é a mais forte hoje, que eu queria partilhar com vocês. Bom, diante de tudo isso, né, Maria, ir contra a correnteza, né, para libertar as famílias. Sim. É mais ou menos esse convite. E hoje o nosso tema, irmãos, é libertação da família. E nós trouxemos hoje aqui o nosso pai fundador e a nossa cofundadora, para que eles pudessem falar um pouco sobre a sua família, como foi essa libertação e como está sendo, porque todo dia nós sabemos que é um dia de cada vez, para que a gente possa dar passos sobre as águas mesmo, né? Então nós gostaríamos muito de ouvir o testemunho de vocês, de como foi essa situação e como foi o sim de vocês para que essa comunidade pudesse existir, né? Porque Jesus quis que vocês, precisar de vocês. E vocês deram uma resposta dizendo sim. E hoje a comunidade está aí restaurando tantas famílias. Quando Pedro falou assim: Jesus, salva-me, Jesus me socorre, Jesus me salva. Vamos falar um pouco da minha realidade de história. Basicamente a maioria das pessoas conhece. Eu vivia basicamente 20 anos na dependência, sem estrutura familiar, né? 20 anos nas drogas, no álcool, na prostituição. Tinha passado basicamente por várias casas de recuperação, e numa das últimas casas que eu passei foi em Panorama, e ali estando, esse grito, igual Pedro falou assim: Jesus, salva-me, ali eu fiz meu momento de oração. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem um propósito para com a minha vida, que o Senhor Jesus Cristo me dê uma esposa que lute, uma esposa guerreira, uma esposa de fé. E eu vim parar em Presidente Epitácio. Chegando no Presidente Epitácio, conheci a casa de Santa Marta, e ali estava a Rubenilda. Glória a Deus. Ali estava a minha prometida, né? Depois ela vai falar um pouco da parte dela. Ali nós nos conhecemos, namoramos, noivamos, né, casamos, e ainda nós continuamos a nossa peleja ao mundo afora, ainda ao Brasil afora. E vivemos um processo de calvário, literalmente de calvário, porque eu ainda não tinha encontrado a graça da libertação. E foi aonde que há 9 anos atrás eu tive um encontro pessoal com Cristo. Esses dias eu testemunhei, né, dentro da casa de Santa Marta, onde Jesus Cristo me libertou, né? E a cada ponto nós fomos recebendo um chamado de Deus, assim como Deus ele restituiu
a minha vida junto com a vida da Maria, uma restituição diante da libertação do vício e de tantas outras coisas que Jesus foi nos libertando, do cigarro, da prostituição, da dependência do álcool, né? E a cada tempo que se passava nós sentimos esse chamado. Deus já tinha prometido sobre a minha vida, né, que Deus um dia iria fazer, mas quando às vezes a gente está no fundo do pecado, né, a gente vê que só escuridão, né? Mas Deus já tinha prometido, Deus já tinha dado tantas profecias sobre a minha vida, né, que um dia Ele me levantaria, que um dia nós íamos trabalhar, né, com restauração, e sempre dentro do meu coração a ajuda dos dependentes, a ajuda de família, a ajuda, né, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o desejo de ajudar os outros dentro da minha alma, mesmo, Renata, mesmo às vezes recaído, quantas vezes eu recaído eu tentava rezar para o povo ainda, né? Quantas vezes recaído eu tentava rezar para o povo, mas era necessário que Jesus me reestruturasse por completo, o meu físico, a minha alma, e me desse a graça da libertação. E eu vivi esse processo com a Maria, né? Depois nós passamos por várias casas de recuperação e tivemos a libertação aqui em Presidente Epitácio, e Deus foi nos apresentando pessoas e nós fomos vivendo o discernimento daquilo que Deus tinha para com as nossas vidas, né? Então a confirmação do projeto de Deus para com as nossas vidas, Deus foi se apresentando e nós fomos discernindo aquilo que Deus tinha para o nosso coração. Assim, é muito delicado, né? A gente resumir 8 anos em poucos minutos. Mas queria dizer assim, que quando você entra numa situação como matrimônio, você tem que pensar bastante. Se Deus falou no seu coração que é aquela pessoa, aliás, toda escolha que nós fazemos requer renúncias. Então, para mim poder fazer uma escolha, eu sempre tive isso em mente. Você tem que ouvir o Senhor. Se o Senhor falou vai, como Ele falou para Pedro, é para andar sobre as águas. Mas se Jesus falou vem, pode ir. Pode ir. Vai ter problemas, vai ter dificuldade, como nós tivemos, mas o Senhor garante a vitória. Então era isso que eu tinha em meu coração. Eu tinha uma convicção de que o Senhor me chamou para caminhar do lado do Luciano. Quando eu o conheci, né, eu já pregava o Evangelho, já tinha meu ministério na igreja, atuava como auxiliar de enfermagem, e o Luciano, né, tinha uma filha de 8 anos, e ele trazia toda essa história, né, dessa família desestruturada, muitas marcas e muita coisa para pôr no lugar. E eu ouvi o Senhor, Ele dizendo, acredite em mim, que eu vou fazer. Então, nesses 8 anos que nós passamos, inclusive por Betânia, né, tivemos a graça de estar com o Padre Léo, fomos ajudados muito pelo Padre Léo, pessoalmente por ele, retiros com ele, diálogos com ele. E ali a gente viu que eu não era louca, né, porque eu era tida como uma louca que tinha se casado com o Luciano. Então, Deus me levou nesses lugares, né, me formou, foi muito bom. E a Casa Santa Marta também, né, através do Leandro e de todos que estavam lá na época, a Eliane, fomos ajudados, né? Mas tivemos que passar a nossa travessia. A nossa barca, ela teve que atravessar ondas e ondas bem contrárias, né, com ventos fortes. E então, primeiro, eu tinha uma convicção de que Deus tinha um chamado, né? Segundo, muitas pessoas vinham dizer, larga, abandona, não vai ter jeito, mas eu já tinha ouvido o Senhor. Então, se o Senhor tinha dito para mim que sim, por mais que teve vezes que eu fui como os discípulos aqui, ó, tive medo, teve vezes, né, que as ondas, parecia que a barca ia afundar, ia virar, ia afundar, mas tinha a convicção que o Senhor estava ali comigo, não é? E o Luciano, apesar de toda a dependência, ele sempre queria se restaurar. Não conseguia, tentava, né, não conseguia, se internava, quando saía, recaía. Mas ele tinha um amor muito grande pela família.
E aí nós tivemos os nossos 3 filhos, não é? O Jonatas, depois uma menina que está com Deus, e a Thalita. E o Luciano queria muito resgatar o amor da filha que ele tinha e dos nossos filhos. E esse amor que o Luciano tinha por nossa família, deu força para ele, né, Lu? Acredito. E ele aceitava, então, se internar e se restaurar, né? E o Senhor veio em nosso socorro, e Nossa Senhora pediu a Jesus para antecipar o milagre, né? Como nas bodas de Canaã. Assim eu recebi essa palavra de um profeta, né? Um pregador que veio aqui em Epitácio, e assim aconteceu essa restauração. Então, de um homem, né, que dava muito trabalho, hoje o Luciano trabalha muito. Hoje o Luciano é esse homem assim, esse pai, né, meio que enlouquecido para salvar almas. Se eu não cuidar, a gente fica 24 horas atrás das pessoas para orar, para restaurar dependentes. E o Senhor, ele cumpriu essa promessa. Ele cumpriu. E hoje eu sou muito agradecida, né? Hoje sendo o Dia dos Pais, eu louvo muito a Deus por você, Luciano, ser o pai dos meus filhos. Muito obrigado pela sua luta como pai, não só biológico, mas também pai espiritual. Eu gostaria de dizer para todos os ouvintes que assim, o que seria de mim se não fosse Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, mas o que a resposta de Deus através da vida da Maria sobre a minha vida. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que não desistiu do chamado. Eu quero dizer assim para todas as mulheres, né, que hoje, né, Dia dos Pais, se ainda haver possibilidade de lutar pelo matrimônio, lute. Se ainda há possibilidade de você lutar pela vida do seu esposo, talvez dentro de casa você fale assim, não tem mais jeito, né? Não dá mais, porque bebe, demonstra que não quer. Então aprenda a ouvir o Senhor. E se o Senhor falar dentro do seu coração, não desista, né? Não desista dos seus, né? Essa palavra que eu deixo para todos, porque é assim, quando uma pessoa ela passa 17 vezes numa casa de recuperação, 20 anos na dependência, né? Porque, Renata, as pessoas olhavam para nós, para mim em particular, que hoje eu volto para minha cidade, as pessoas falam assim, é ele, Jesus fez, né? Em Jesus silêncio, né? Em silêncio, e às para dar vezes, testemunho, né? se necessário, a gente fala, né? E no silêncio as pessoas vão vendo que Deus mesmo realmente ele existe, porque ele pega aquilo que aparentemente não é e ele faz ser. E isso é para a glória dele. E além dele nos restaurar como família, é o chamado que ele propõe para nós. É o chamado de ir atrás das almas, é o chamado de dar credibilidade para as famílias, é o chamado de nós crermos, né, Maria, que ainda há esperança, porque o inimigo, gente, eu vou falar uma coisa, o inimigo, ele investe muito contra as famílias, né? Contra as famílias, que é o projeto de Deus, e às vezes nós somos atacados todo santo dia, né? Porque talvez a fé de muitos tenha se esmorecido. Talvez a fé de muitos, né? Não vou lutar pelo meu matrimônio não, né? É mais fácil às vezes eu separar e colocar outro na vida. Mas aí Jesus fala assim para você, esse que você está querendo entrar, ele não é teu. Ele não é teu. Então procura restaurar, permitir que Jesus restaure o seu matrimônio. É isso que Jesus colocou dentro do meu coração. Agora eu queria apresentar para todos, né? Pode aumentar o volume do louvorzinho aí, né? Pedir licença para nossa apresentadora, né? Que eu gostaria, né? O meu coração muito alegre, gente. Essa semana, o meu coração muito feliz porque Deus deu a graça para nós, né? Para nossa comunidade, em especial para minha vida, né? De trazer a minha filha primogênita, né? Tamires, uma menina que eu orei muito, que eu rezei muito, né? Pedi a graça que Jesus Cristo trouxesse ela para perto, que ela estando por perto, né? Deus ia curando o coração dela e curando o meu coração também, né? Então eu queria apresentar
para todos, né, os nossos ouvintes, a minha família, né, família que Deus está restaurando ainda, né, não está restaurada, né, não está liberta, está passando pelo processo de libertação. Aqui tem coisa. Isso. Essa daqui é minha filha, minha primogênita, Tamires, né, minha filha querida, minha filha que eu amo muito, né, o Pai louva muito a Deus porque você está presente aqui. Isso daqui é a nossa cachorrinha, Thalita, né? Deus abençoe minha filha, né? E o nosso grande homem, né? Ele fala assim que o pai sai dentro de casa, que o pai saiu para missão, ou sai para evangelizar, quem controla tudo aqui é ele, né, irmão? É, filho. Então, não desista da sua família, não desista, né? Vale a pena lutar, vale a pena acreditar no projeto de Deus, vale a pena, gente, vale a pena, acredito que vale a pena. E olhando a família de vocês, vai mostrar para os nossos irmãos em casa que a esperança, há esperança. Olha só, quando tudo estava perdido, né? Tipo, muitas pessoas não davam mais, né? Falava, não tem jeito, você acreditou, o mar se agitou, mas vocês ficaram firmes. E aí está a família. Irmãos, nós convidamos vocês, né? Para fazer esse caminhar com o Senhor, trazer a sua família, né? Procurar restaurar a sua família, começando por você. Se ninguém na sua casa está indo, dá o primeiro passo. Isso. Não desista do seu esposo, como o Pai Lu falou aqui, né? Não desista da sua esposa, às vezes é o esposo que tem que ficar firme, porque olha só, olha a cara dos filhos, que lindos. Né? E assim a gente vai dando esse testemunho. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, né? Para nós, filhos da comunidade espiritual, nós temos que agradecer o sim de vocês, é importantíssimo, o sim do Senhor, o sim seu, Maria, porque nós estamos aqui, né, por causa do sim de vocês. Vocês entenderam o que o Senhor queria e vocês disseram sim. E nós louvamos a Deus pela nossa comunidade. Amém. Né? E abre a sua casa, porque nós estamos aqui, irmãos. Se você está precisando de oração, precisando de um aconselhamento, nossa comunidade está aqui. Só você ligar no número aí, ó, que vai aparecer, tá bom? E nós também queremos agradecer os amigos da obra, sem esquecer. Claudinei Móveis e Eletrônica, obrigado, Claudinei. Né? Casa da Rasteirinha, tia Cláudia. Loja Jesus Vive Artigos Religiosos. Loja Smart Cell Celulares. E Autoescola Tóquio, a nossa benfeitora Ioko. Obrigada, Ioko, viu? Olha, só temos que agradecer mesmo. Sim. Obrigado mesmo. Vou deixar para que vocês possam encerrar esse momento. Amém? Amém. Que Deus conceda a paz dentro do nosso coração, que Deus conceda a paz dentro do vosso coração, que Deus conceda a paz dentro da sua família. Projeto de Deus. Família, Renata, Maria, Tamires, Thalita, Jonatas. Família, projeto de Deus. Então não desista. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezamos nessa manhã para onde Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E feliz Dia dos Pais. Isso mesmo, pais. Maria, porta do